Então Paulo sai com Barnabé pregando a mensagem para você, a mensagem para nós. Então, nós vimos como aconteceu, as primeiras igrejas foram plantadas em Antioquia da Pisídia, região que hoje é a Turquia, naquela época se chamava Ásia Menor, e Paulo e Barnabé então viajaram por aquelas regiões, plantando igrejas, né, também em Icônio, Listra, Derbe. Depois então, eles voltam para Antioquia da Síria, onde tudo havia começado, uma cidade próxima de Jerusalém, né, ali na terra de Israel. Mas antes de voltarem, eles elegem líderes na igreja, líderes que são anciãos, pessoas escolhidas pela igreja de um bom testemunho, pessoas que podem ser exemplos na igreja. E essas igrejas então são organizadas. E depois disso, Paulo continua em contato com essas igrejas. Sempre que pode, ele volta para visitá-las. E quando ele não pode, ele escreve cartas a essas igrejas. Então, é assim que nós temos boa parte do Novo Testamento escrito. Esse livro que você tem nas suas mãos, né? Você tem o Antigo Testamento, são os livros dos profetas que vieram antes de Jesus Cristo. E você tem o Novo Testamento, que além dos evangelhos, que é a biografia do Senhor Jesus, porque Jesus, ele é o próprio evangelho, Jesus é a própria palavra, Jesus, ele é a própria mensagem. Então, nas cartas de Paulo, nós encontramos Jesus, nós encontramos o Messias, o Cristo, o Salvador. Essa é a mensagem que nós queremos entender hoje. E você pode se perguntar, será que a mensagem que nós estamos pregando hoje é a mesma mensagem que Paulo pregou? Essa é uma grande questão, uma grande pergunta, que muitos até que não são crentes fazem essa pergunta para nós. Será que é a mesma mensagem? Então, nós temos, pela graça de Deus, as cartas de Paulo, que vão nos mostrar claramente qual é a mensagem que Paulo então prega. E uma das mensagens que Paulo ele traz é que depois a igreja, historicamente, ela teve outros pensamentos a respeito, e é aí que nós temos que voltar à mensagem original, a mensagem fundamental como ela é. Porque quando a igreja inventou uma questão de clero e de leigo, isso não faz parte da mensagem, né? Nós temos isso no Antigo Testamento, de certa forma, porque no Antigo Testamento tem os sacerdotes e o povo. Então o povo trazia a sua oferta de sangue até o tabernáculo, e os sacerdotes é que entravam no lugar santo para apresentar a Deus. Tinha também os levitas, que eram aqueles que se ocupavam das coisas santas, do tabernáculo, do templo de Deus. E os levitas, eles não tinham herança, eles não tinham terra, eles não possuíam terra no meio do povo de Israel. Então havia essa separação entre sacerdotes, levitas e as outras tribos de Israel. Mas no Novo Testamento, Paulo e os outros apóstolos vão demonstrar que todos os crentes recebem o ministério apostólico. Todos os crentes, recebem o ministério sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes em Cristo. Todos nós podemos entrar na presença de Deus. No Antigo Testamento, era apenas o sacerdote que entrava no lugar santo, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Mas Jesus, ele vem e ele muda isso. Ele faz de cada crente um sacerdote. Todos os crentes têm acesso. Todos os crentes podem falar com Deus e serem ouvidos. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Então nós não cremos na diferença entre clero e leigo. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós servimos ao Senhor. Todos nós ministramos ao Senhor. Agora, quando Paulo escreve então as suas cartas, porque ele elegeu líderes
juntamente com as pessoas, eles se reuniram em cada igreja, elegeram os líderes, os anciãos. A palavra grega é presbíteros, e tem também a palavra episcopos. Presbítero significa simplesmente ancião, episcopo significa supervisor. Então esses homens, eles eram responsáveis, eles recebiam a incumbência, eles eram servos, né? Porque Jesus falou, aquele que quer ser o primeiro entre vós, seja aquele que serve. Então esses homens tinham que aprender a ser servos, e eles eram de fato servos. Mas quando Paulo escreve a sua carta a Tito, quem é Tito? Tito é um dos seus colaboradores, é um desses servos, mas ele não é alguém que está ligado à igreja local, porque haviam aqueles líderes que ficavam na igreja local, e haviam aqueles líderes que eram enviados, e que às vezes estavam numa igreja, às vezes estavam em outra. Esses eram considerados apóstolos, eram os missionários, que então transitavam nas igrejas. E Paulo então enviou Tito até Creta, para organizar as igrejas daquela ilha cretense. E Paulo, ele escreve a Tito dizendo, olha Tito, eu te enviei aí, você sabe, para que você organizasse essas coisas, para que você organizasse as igrejas, e para que você coloque ordem. E nessa ordem que você vai colocar nas igrejas, você vai constituir líderes, ou seja, anciãos, em cada igreja. E aí Paulo dá uma lista o que são esses anciãos, como é que eles devem ser escolhidos. E aí, irmãos, é algo que eu quero trazer para vocês nessa noite, bem claro. Quando nós lemos essa lista que Paulo apresenta na carta a Tito, ou então nós podemos ler também em Timóteo, a mesma lista, muito parecida, né? Dizendo, olha, o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha os filhos sob os seus cuidados, né? Filhos que partirem da sua fé, que não tenham uma fama de devassos, nem de rebeldes. E aí ele vai listando as qualidades do líder, do presbítero, do ancião. Porém, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós muitas vezes lemos essa lista e olhamos apenas para os líderes, mas na verdade os líderes não são nada mais do que exemplos. Ora, se os líderes são exemplos, essas qualidades têm que ser encontradas em todos nós, em todos vocês, porque essas qualidades trazem os valores do reino de Deus. Essas qualidades são qualidades que todo crente deve ter. Então nós não devemos ler essa lista para apontar o líder e dizer, você não tem isso, ou aquele líder não tem aquilo, aquele líder é assim ou assado. Não. O objetivo é que nós, como um corpo, cultivemos todos nós essas mesmas qualidades, a partir do momento que nós compreendemos que elas são valores do reino. E nós falamos sobre isso um pouco no domingo passado, lembrando que, eu não sei quantos de vocês conhecem, já leram o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Então quero que você lembre bem aí, se você não leu, você vai ler na sua casa. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos é o primeiro sermão de Jesus em Mateus. Mateus você vai encontrar 5 sermões de Jesus. No primeiro deles é o Sermão da Montanha, que é conhecido como os estatutos do reino. Então, quando você lê esses estatutos, essa também chamada lei de Cristo, você vai comparar com as qualidades que Paulo pede dos presbíteros, dos anciãos. Você vai ver que tem muita coisa que se encontra. Tem muitas dessas qualidades são apenas valores do reino. Quando ele diz que eles sejam irrepreensíveis, ele vai listar em seguida, tem 14 marcas
14 qualidades que ele procura nesses presbíteros e também em todos nós como crentes e sacerdotes. A primeira delas é que ele deve ser marido de uma só mulher. Então, já não é mais para o cristão ser polígamo. Você sabe que eles viviam numa sociedade onde o homem tinha mais de uma esposa. Não havia limitação para uma esposa apenas. Então, isso fala da pureza interior e exterior no domínio sexual. Então, isso é importante, é um valor do reino, né? Jesus fala sobre isso no Sermão da Montanha, por exemplo. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, a lei de Moisés: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, com intenção de desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então isso é um valor do reino de Deus. Todos nós devemos observar isso. Todos nós devemos ter uma vida sexual dominada, uma vida controlada, né? E por isso o casamento é um valor cristão. O casamento monogâmico é um valor cristão. O casamento entre um homem e uma mulher é um valor cristão. Jesus diz também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar uma carta de divórcio a ela. Isso foi dito no passado. Eu, porém, vos digo, porque Jesus está lendo a lei do Antigo Testamento, junto com o povo que está ali ouvindo ele na montanha, e Jesus então diz: eu, porém, vos digo, aquele que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, a palavra aqui é porneia, né? Ou seja, uma imoralidade sexual que se colocou entre o casal, termo genérico que se refere a práticas sexuais ilícitas, né? Faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a divorciada também estará cometendo adultério. Então, Jesus, ele vai lendo aquilo que está escrito na lei, e ele vai então dando quais são os valores do reino de Deus. Então, irmãos, nós como igreja, o que se espera de nós? Que nós mostremos ao mundo os valores do reino em nossas vidas. Não é só os líderes que têm esse chamado, não é só os líderes que têm esse privilégio, todos nós o temos. Ele também fala sobre os filhos estarem na fé, na mesma fé, não serem devassos nem rebeldes. Isso tem a ver com a liderança, isso tem a ver com a capacidade de ensino desse ancião, né, que deveria conduzir os membros da sua família em amor, conduzir com sabedoria. Nós todos sabemos, irmãos, que liderar não é fácil, e ainda mais hoje, né, que é diferente daquela época. Naquela época, o pai de uma casa, né, ele era o chefe da casa. Hoje, né, as coisas têm mudado muito. O homem não é mais o chefe da casa. Eu estou dizendo isso nos olhos culturais, né? Mas então naquela época isso era muito forte. Hoje é mais difícil, né, que nós tenhamos esse domínio nos nossos filhos. Mas nós temos que buscar no amor, na sabedoria, na oração, né, e sermos de certa forma mansos e buscarmos essa interação com os nossos filhos, de conversarmos com eles na língua deles, nos fazermos entender com eles, né? Muitas vezes não adianta nós sermos muito duros com eles, porque o mundo hoje mudou, é outra cultura, é mais complicado, né? Mas espera-se de nós que nós cuidemos bem da nossa família, né? Que nós não sejamos pessoas que levam a família de qualquer jeito. A família é o primeiro ministério, a família é importante para nós. Isso é um valor cristão, isso é um valor do reino de Deus. Outra coisa que ele diz, ele não deve ser arrogante. Um cristão não deve ser arrogante. O orgulho que se manifesta por uma atitude de prepotência ou desprezo em relação aos outros, altivez, soberba, isso o cristão evita. Então, o valor cristão é que nós não sejamos assim. O valor do reino de Deus: bem-aventurado os mansos,
porque herdarão a terra, disse Jesus lá no Sermão da Montanha. Ele diz: tenham o cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos outros, para serem vistos, né? Obrigado, Mateus. Para serem vistos dos homens, visto por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Outro valor: não seja briguento. Tem uma versão que diz, a mensagem diz: não seja de pavio curto. Então o cristão não deve ser de pavio curto. Nós não devemos ser briguentos, nem beber vinho em excesso. Diz: não dado ao vinho, que gosta de se embriagar com álcool ou com outras substâncias. Também está ligado ao jejum. Uma pessoa que controla o seu apetite, que controla o que come e o que bebe. Não ser violento, né? Não ser valentão, como se isso fosse um traço de masculinidade. Não, o homem de verdade não é um homem que é valentão, que gosta de brigar e que não leva desaforo para casa. O homem de verdade é um homem que perdoa, é um homem que até mesmo que chora quando há razão para chorar, né? Então são valores do reino de Deus que vão confrontar com os valores desse mundo. Outro valor: não busque lucro desonesto, né? Ou seja, não enganar os outros, não criar situações onde você ganha dinheiro desonestamente, né? Então Jesus fala sobre isso também no Sermão da Montanha, sobre não amar o dinheiro, não acumular tesouros aqui na terra, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração também. Então o valor do reino é um valor que nós valorizamos a nossa relação, a honestidade, a verdade. Não estamos em busca de lucros desonestos, não estamos valorizando o dinheiro acima de outros valores cristãos, como a honestidade, a verdade e o bom relacionamento entre os irmãos, né? Outro valor que ele vai colocar: amigos do bem, aquele que ama o bem. E alguém pode perguntar, porque nós vivemos em dias de relativismo. Hoje, o mundo, quando você fala sobre amar o bem, ser amigo do bem, o mundo muitas vezes que não conhece, que não segue os valores do reino de Deus, ele vai dizer: mas o que é o bem? O que é certo? O que é errado? O que são as coisas boas? Ora, há muitos exemplos na palavra de Deus mesmo. Por isso que eu gosto da história. Você lê as histórias, você vai ver que Jesus ele fala: vocês são maus, mas sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então, amar o bem, ser amigo do bem. O que é o bem? O bem é aquilo que eu faço para o meu filho, né? Se eu vou fazer algo para alguém que eu não faria para o meu filho, então isso não é bem, eu não faço, né? Então, eu quero ter você também como alguém que eu amo como meu filho, eu cuido como meu filho. Não vou desprezar a necessidade, não vou desprezar a vida do irmão. A generosidade, aquela parábola daquele homem que contratou pessoas para trabalhar para ele de manhã, à tarde, mais à tardezinha, e depois ele pagou todos com o mesmo valor daqueles que trabalharam de manhã e aqueles que trabalharam à tarde. E eles reclamaram, os que trabalharam mais, porque disseram: você é injusto, porque nós trabalhamos o dia todo, suportamos a fatiga do dia, e você nos pagou igual aos outros. Mas aí ele diz: mas vocês não deveriam dizer isso, porque eu estou fazendo o bem com aquilo que é meu. Então é uma pessoa que é generosa. É bom ser generoso, faz parte do bem ser generoso. Também no cântico de Zacarias, ele fala que Deus enviou o Salvador para dar comida aos famintos, mas despedir vazios os ricos. Isso é fazer o bem, dar comida para quem tem fome. Então não é muito complicado.
até quem não é crente vai ter que concordar o que é o bem e o que é o mal, né? Ajudar os pobres, como fez Dorcas, lá em Atos também, aquela mulher que servia a Deus com boas obras, e que quando ela morreu, ela fez falta. Então, ser amigo do bem é quando a gente morre, a gente fazer alguma falta, ser chorado por alguém a quem a gente ajudava, a quem a gente servia. Outro valor do reino que deveriam ter os anciãos e toda a igreja: deve viver sabiamente. Sabedoria é algo que está em falta no mundo, mas aqui tem bastante, porque Jesus é a sabedoria. Jesus nos dá sabedoria. É só a gente ficar juntinho dele, né? Moderado. Ser sábio é ser moderado, ser sério, ter prioridades justas e razoáveis. Isso é ser moderado. Isso é, então, valor do reino. Ser justo, obedece os mandamentos, dá aos outros o que é justo. Dizem Provérbios que aquele que retém mais do que é justo, né, quando ele não dá aos outros, ele retém mais do que é justo. Isso não é justiça diante de Deus. Nós devemos, então, novamente fala de generosidade. Eu acho interessante que eu estava estudando sobre isso, e em Mateus, quando Jesus fala, guardem de praticar as obras de justiça diante dos homens, em Mateus capítulo 6, é interessante porque, logo em seguida, Jesus fala a respeito da oração, aliás, ele fala da esmola, da oração e do jejum. E isso eram práticas de justiça, práticas religiosas. Hoje é interessante porque nós não vemos a esmola como uma prática de justiça. Até achei interessante que tem um irmão, que ele é um teólogo, né? Ele é pastor também, ele chama Iago, acho que, não lembro o sobrenome dele, se é Iago, esqueci o sobrenome, mas ele é um teólogo que ele é midiático, né? Está na internet e tal, tem canal no YouTube, e ele lançou um livro ano passado, depois de viver algum tempo com os mendigos na rua, e ele disse que existe uma máfia, né, por trás dos mendigos e tal, e muitos conseguem fazer muito dinheiro, né, vivendo nas ruas, né? Mas por outro lado, nós temos pessoas que são realmente necessitadas. Por isso que é mais importante você conhecer quem você ajuda, do que você ajudar indiscriminadamente. Às vezes uma pessoa, ele se faz de necessitado, mas a gente não conhece, né? E ele pede, mas ele está enganando, né? Isso tem aqui em Pirajuí, tem, em Bauru tem, em todo lugar tem esse tipo de situação. Mas o fato é que a esmola é um ato, é uma obra de justiça. Ou seja, Deus nos dá sempre com abundância. Paulo fala sobre isso aos Efésios 4:28, que aquele que furtava, agora não vai mais furtar, não vai mais roubar. Pelo contrário, trabalha para que tenha com que satisfazer as suas próprias necessidades e também ajudar aos outros que estão necessitados. Então isso é um ato de justiça, assim também como a oração e o jejum são atos de justiça também no Sermão da Montanha. Ter uma vida de devoção, isso também Paulo exigia dos anciãos, uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida na palavra, ser uma pessoa respeitadora, pio, dedicado a Deus. A disciplina, ter domínio próprio, autocontrole, tudo isso são valores do reino de Deus. E o último, o 14º valor que Paulo levanta é o seguinte, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, assim você pode acompanhar, né? Os irmãos que não abriram a Bíblia ainda, porque a história está aí. Tito, está lá depois de Timóteo, pouco antes de Hebreus, se você encontrar. Tito, vem antes de Hebreus e Filemon, capítulo 1, versículo 9. Nós viemos lendo desde o versículo 5.
Tito, capítulo 1. Agora nós estamos no versículo 9. Esse é o 14º, a 14ª exigência, vamos assim dizer, de presbíteros e episcopos. São os anciãos e supervisores, mas lembrando que isso é para todos os crentes. Amém, irmãos? Amém? Você acredita que é para você também? São os valores do reino. Sabe por que eu pergunto assim? Porque tem algumas pessoas que dizem, não, o sermão da montanha de Jesus, ninguém consegue praticar. É lá no sermão da montanha que tem aquele texto que diz assim, aquela palavra que Jesus dá, se baterem na tua face, oferece também a outra. Então tem gente que fala assim, isso eu não faço jamais, né? Não dá para praticar isso, é impraticável. Então Jesus devia ser algum lunático, mandou a gente praticar uma coisa que a gente não pode. Ele mesmo deu exemplo, ele fez isso, ele praticou isso. O problema é que nós, muitas vezes, mesmo sendo cristãos, nós nos distanciamos da palavra, da mensagem. Quando nós dizemos, não dá para fazer, não dá para praticar, é porque a mensagem não está dominando os nossos corações. Então por isso que Paulo vai dizer, o último valor, digamos assim, do reino, é o versículo 9. Ele diz, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel. Estou lendo na nova versão transformadora. Novamente, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Então, alguém que conhece a mensagem, que está convicto da mensagem, tem certeza, não tem dúvida, que esta é a mensagem fiel, e ela foi ensinada, mas para quê? Para que você também possa ensinar os outros, o verdadeiro ensino. Então todos nós somos chamados para isso, para ensinar também a alguém. Eu não sou chamado para ensinar não, pastor. É assim, se você for uma mãe, se você é mãe, você é chamada para ensinar. Amém? Seus filhos precisam do teu ensinamento. A mãe e a avó de Timóteo ensinaram ele. Por isso é que ele já estava no caminho e ele se entregou a Jesus quando a oportunidade apareceu. Então, essa qualidade de estar apegado à mensagem, plenamente convicto, de ter sido ensinado e de ensinar também aos outros, isso é tão importante. E aqui nós vamos ver que Paulo, nas suas cartas, ele se preocupa com a mensagem. Eu tenho dito, irmãos, eu tenho aprendido nos últimos anos, que nós não aprendemos aquilo que nós não podemos falar de coração. Tem um termo que fala decor. Nós temos que, mas só que o decor, muitas vezes é algo que a gente coloca, a gente memoriza, mas não está no coração. Tem que estar no coração a mensagem. E Paulo se preocupa com a mensagem. Então, qual é a mensagem? Nós vimos aqui os valores do reino. Os valores do reino de Deus. Nós vimos aqui, nós demos uma pincelada nos valores cristãos. Valores cristãos. Você deve ser capaz de dizer e contar para as pessoas quais são os valores cristãos. Mas ainda mais importante do que falar dos valores cristãos, é viver os valores cristãos. Porque mesmo que alguém não escute o que você está falando, ele vai ver na tua vida os valores sendo vividos. Então, irmãos, qual é a carta, né? Veja que nós estamos quase concluindo, mas eu gostaria de encerrar essa mensagem, né, que eu estou trazendo desde o domingo passado, pensando então que Paulo, ele escreveu 13 cartas. 13.
Em todas elas há uma mensagem. Desde a primeira viagem missionária que Paulo fez com Barnabé, e eles estavam acompanhados de um primo de Barnabé, chamado João Marcos. E logo no começo da viagem missionária, quando eles estiveram em Chipre, aliás, Barnabé era de Chipre, possivelmente João Marcos também fosse, porque era parente de Barnabé. O João Marcos viu que o negócio não era mole não. Viagem missionária. E ele, foi embora. Né? Como diz o jovem, né? Rapou fora. E aí, então, quando eles voltaram, Paulo e Barnabé voltaram da primeira viagem, quando eles saíram para a segunda viagem, o Barnabé queria levar o João Marcos e dar a ele uma segunda chance. Mas o Paulo falou: não vai levar. Eu não quero menino comigo, né? Se Paulo fosse nordestino, né, ele ia dizer assim: eu não quero menino, né? Se ele é paulista, eu não quero moleque comigo. E brigou com Barnabé. Eles tiveram uma discussão, tiveram uma divergência, de maneira que Barnabé então foi com João Marcos para Chipre e Paulo saiu com Silas e foram para a Ásia Menor. Se dividiram. Muito bem. E aí Paulo então começa a escrever as cartas para as igrejas. Paulo vai escrevendo carta por carta, e há uma sequência dessas cartas. Nós não podemos afirmar a sequência exata. Possivelmente a primeira carta foi a carta aos Gálatas. Qual era a mensagem de Paulo aos Gálatas? Será que nós podemos conhecer lá? A liberdade que temos em Cristo. Depois Paulo escreveu primeiro aos Tessalonicenses. Qual é a sua mensagem? Jesus virá em breve. Segunda carta aos Tessalonicenses. Não precederemos os que dormem na volta do Messias. Primeiro aos Coríntios. A igreja está unida na cruz do Messias. Segunda carta aos Coríntios. O evangelho da reconciliação. Carta aos Romanos, a justificação pela fé no Messias. Carta aos Efésios, Jesus derrubou a parede da separação e nos uniu no evangelho da paz. Mensagem de Paulo aos Colossenses, a supremacia do Messias. Mensagem de Paulo a Filemon, para perdoar o irmão e recebê-lo, aquele que tinha te dado prejuízo, Onésimo. Mensagem de Paulo aos Filipenses, o Messias que se esvaziou de si mesmo, mas que foi exaltado à glória de Deus. Mensagem de Paulo em 1 Timóteo, o Messias é o único mediador entre Deus e os homens. Mensagem de Paulo a Tito, Deus é o nosso Salvador. Mensagem de Paulo a 2 Timóteo, a palavra não está algemada e ela é fiel. Porque Paulo escreveu essa carta quando ele estava na cadeia, no final da sua vida, preso em Roma. Ele escreve a sua mensagem a Timóteo: a mensagem não está algemada, eu estou aqui algemado, eu estou aqui com cadeias. E foi nessa mesma época também que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, para nós lermos esse texto e finalizarmos com esta mensagem. Colossenses, no capítulo 1. Paulo escreve essa carta na mesma época que ele escreveu 2 Timóteo. Normalmente, os estudiosos colocam 2 Timóteo como sendo a última carta. Colossenses, como vocês viram aqui na sequência, está um pouco mais acima. Paulo escreveu várias cartas. A verdade é essa, que ele estava em Roma. E quando ele escreve aos Colossenses, ele tem uma mensagem aí, no capítulo 1, versículo 15 a 20. Esses versículos são um hino de louvor a Deus.
Eu gosto disso porque eu fico pensando quem é que compôs esse hino, como é que a igreja compôs o hino, né? Quando nós agora temos usado a oralidade na África, irmãos, quando a gente conta as histórias bíblicas para os africanos, é um negócio tremendo, porque às vezes tem irmãos que já estão na fé há muito tempo, mas eles viram para nós e dizem assim: eu nunca tinha entendido a Bíblia como eu estou entendendo agora. Porque a história tem um contexto, a história tem uma sequência. E aí então, eles se alegram tanto, e o povo africano é um povo talentoso, é um povo assim, eu comparo, se fosse no Brasil, com os nordestinos, povo artista, povo que tem dons artísticos, né? O artista brasileiro, a maioria é do Nordeste mesmo, não tem jeito, né? E eles então, quando a gente termina de contar as histórias, eles transformam as histórias em cânticos, eles cantam a história, eles dançam a história. Tem até um povo que diz o seguinte: alguém perguntou, você acha que, o que você acha daquele fulano lá, daquele pessoal, como é que eles vão se comportar diante dessa situação? Aí o africano respondeu assim: precisa ver como é que eles dançam. É outra cultura, irmãos, né? Já pensou você, aqui em Pirajuí, né? A gente fala assim, então, como é que ficou aquele negócio lá? Bom, primeiro nós vamos ver como é que ele vai dançar. Não tem sentido para nós, né? Mas cantar, e o povo, então, que ouvia a mensagem de Paulo, a mensagem dos apóstolos, eles compunham cânticos, eles cantavam e dançavam a mensagem. A mensagem entra no coração. Por exemplo, você às vezes tem dificuldade para decorar um texto da Bíblia, não é verdade? Mas você não tem dificuldade para decorar um cântico. É ou não é? Então nós precisamos compor hinos. Aliás, hoje nós tivemos um louvor muito abençoado, muitas letras bíblicas, gostei muito, né? Muito joia mesmo. Então esses versículos são um hino que foi composto, e quando Paulo escreve aos Colossenses, é importante dizer que ele não conhecia a igreja de Colossos. Quem havia plantado essa igreja era um dos seus colaboradores, Epáfras. Então ele escreve dizendo, olha, eu não conheço vocês pessoalmente e tal, mas desde que eu ouvi falar de vocês, eu oro por vocês. Nós temos orado. Desde que eu ouvi falar que Epáfras compartilhou com vocês a mensagem do Evangelho, e vocês creram, e vocês se entregaram a Jesus. E esse é o tom da carta. E aí então Paulo, ele começa com esse cântico, talvez para estabelecer uma ligação com os seus leitores, que vão ler a carta na cidade de Colossos, os colossenses. Diz assim, capítulo 1, versículo 15. Ele, está falando de quem? Está falando de Jesus. Ele, Jesus, o Messias, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram feitas, foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dos mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, esse cântico, ele é muito profundo, né? Nós poderíamos aqui pregar uma série de mensagens
várias vezes e não esgotaríamos o que está aqui nesse cântico, nessas palavras. Mas elas servem de base para toda a carta, aos Colossenses. Paulo vai então introduzir, mas eu só vou então te falar 3 coisas que nós temos na carta aos Colossenses. A primeira delas: o Messias é suficiente para tudo. Lembra quando a gente está evangelizando e levando a pessoa a crer em Jesus, nós falamos assim: você gostaria de crer e aceitar que Jesus é o único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida? É um jargão evangélico? É um jargão evangélico, mas tem tudo a ver, porque Ele é suficiente. Se você tem Jesus, você não precisa de nenhuma outra ajuda para ser salvo. Você não precisa de mais nada para ser salvo. Jesus é suficiente. Até porque Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Não há ninguém maior do que Ele. E nesse texto nós vemos isso bem claro. Nele habita, Paulo diz que habita toda a plenitude. Aqui Paulo está falando uma linguagem que as religiões da época entendiam que eles eram não é monoteísta, eles eram politeístas ou panteístas. Então a palavra panta, né, a palavra que significa plenitude, né, que é essa palavra grega, né, pantopleroma, que Paulo usa aqui, pantopleroma, significa que toda a divindade habita corporalmente em Jesus, no seu corpo. Jesus, então, não há Deus fora de Jesus. Percebe? Ou seja, não adianta, você não precisa pedir mais a nenhum Deus, você não precisa mais orar a nenhum outro Deus, você não precisa mais sacrificar a nenhum espírito, você não precisa mais se preocupar com o olho gordo, você não precisa mais se preocupar com o quebrante, você não precisa mais se preocupar com o azar de passar embaixo da escada, ou de encontrar com um gato preto, ou de ter que fazer um sacrifício na encruzilhada. Jesus, nele habita toda a plenitude, toda a divindade está em Jesus, Ele é suficiente. Essa é a primeira mensagem. Mesmo os romanos, que faziam dos seus imperadores, cúrios, senhores, também se faziam deuses, né? Porque o homem, quando ele queria se impor, ele então encarnava um tipo de Deus, falava assim: olha, César é como um Deus, e os homens se engrandeciam. Mas aqui, Paulo fala, tudo isso aí é humano, só Jesus é que tem toda a plenitude da divindade nele. A segunda mensagem é que a missão do Messias, a missão do Cristo, é a reconciliação. A reconciliação. Isso está escrito aí no versos 20 a 22. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, ou conforme demonstrado pelo mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico do Messias, pelo corpo físico de Cristo, que mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então essa é a reconciliação. Diz que através de Jesus, Deus está reconciliando consigo o mundo, todas as coisas são reconciliadas em Cristo Jesus. Esse também é um tema que Paulo vai falar na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos 18 e 19. Portanto, irmãos, se há uma mensagem de Cristo, é a mensagem da reconciliação, e nós não podemos falhar nessa mensagem. Esse é um valor do reino de Deus, ou seja, nós somos reconciliados. Mas eu
não quero olhar na cara daquele irmão. Nós somos reconciliados em Cristo. Ah, mas eu não gosto, não vou com a cara dele. Acho ele muito soberbo. Mas nós somos reconciliados em Cristo. Ah, mas o que ele fez para mim? Nós somos reconciliados. Irmãos, nós como igreja não podemos falhar na reconciliação. Nós somos chamados para a reconciliação. Paulo ele diz claramente: nós recebemos dele um ministério da reconciliação. Ora, se eu estou dizendo para você que você pode se reconciliar com Deus, eu estou também dizendo: você deve se reconciliar com o teu irmão. Amém? Reconciliação, essa é a nossa mensagem. E eu volto a dizer, não é só a mensagem que a gente prega, é a mensagem que a gente vive. Nós não podemos deixar o irmão de lado. Nós não podemos deixar de perdoar o irmão. Não importa o que ele fez por nós, fez a nós, contra nós. Não importa. Não importa. Nós somos reconciliados em Cristo. Amém, amados? E terceiro e último, o ministério é focado em ensinar. O ministério de Jesus é para ensinar. E essa é a mensagem da carta. Vocês aprenderam, agora vocês ensinam. E é interessante, porque o que é que nós vamos ensinar, irmãos? Vamos ensinar a reconciliação. O ministério só pode ser realizado por uma comunidade que está reconciliada e que encarna os valores do reino. Então Paulo ele fala de Epáfras no final da carta novamente. Ele fala no começo da carta e ele fala no final da carta. Mas Paulo cita também algumas outras pessoas aqui. Eu estou quase concluindo, irmãos. Ele cita Onésimo. Onésimo é um irmão que era escravo. Ele foi escravo de Filemon. E é justamente o assunto da carta de Paulo a Filemon, que ele receba Onésimo como um irmão. Então a reconciliação leva também em consideração que nós todos somos irmãos. Havia senhores escravos naquela época. Hoje, há títulos. Um é doutor, outro é pastor, outro é apóstolo, outro é não sei o quê, outro é patrão, outro é empregado. Mas ele escreve para Filemon: recebe Onésimo como se fosse eu mesmo. Então há reconciliação entre Onésimo e Filemon. Depois também Paulo fala de Marcos. Ele fala: recebam a Marcos, a João Marcos. Ou seja, aquela briga que ele teve com Barnabé lá no passado, agora ele diz: recebam a João Marcos, aí na igreja de vocês em Colossos. Havia tido restauração, reconciliação do relacionamento entre Paulo e João Marcos, entre Paulo e Barnabé. E Epáfras, porque como é que nós vamos pregar o evangelho se nós não vivemos o evangelho? Epáfras, ele diz no capítulo 4, versículo 12, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, ele envia saudações. Epáfras estava com Paulo lá em Roma, mas ele estava enviando a carta junto com Paulo quando Paulo escreveu a carta. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho, de que ele se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Então, eu termino aqui falando de Epáfras. Por quê? Porque Epáfras foi quem começou a igreja em Colossos. Ele que pregou o evangelho pela primeira vez. Os irmãos se converteram a Jesus, formaram uma comunidade. O que Epáfras faz por esses irmãos em Colossos? Ele ora, ele se esforça em oração, ele é um servo de Cristo. E ele volta para ajudar quando necessário. Ele está sempre disponível. É ele que fala para Paulo, Paulo,
tem que escrever uma carta para os irmãos lá, tem alguns ensinamentos que estão saindo fora da verdade. Havia desvios de ensinamento na igreja de Colossos. Então é por isso que Paulo escreve a carta. Esse hino da supremacia de Cristo vem corrigir, vem estabelecer a verdade, manter a igreja na verdade, manter a igreja no caminho, porque se a igreja perder a mensagem, ela não é mais igreja. Se o crente não tem a mensagem, ele não é mais crente, porque nós só somos crentes por causa da mensagem. Nós somos fiéis à mensagem, nós estamos apegados à mensagem com convicção, como nós vimos aí na carta a Tito. Então Epáfras, ele é um modelo de um servo, alguém que serve, alguém que juntamente com Paulo estão servindo a igreja e preocupados com o bom andamento da mensagem do Evangelho, para que ela não se perca, mas para que ela continue salvando vidas. Sabe por que tem muita gente que não é salva? Porque não ouviu a mensagem. Às vezes liga a televisão, tem evangélico lá pregando, vai na igreja, ouve a pregação, mas não tem a mensagem. As igrejas estão trocando a mensagem por oratória, por retórica, por piadas, por histórias humanas, tradições humanas. Nós precisamos voltar à mensagem do Evangelho. Quando eu falo mensagem, entenda, palavra, Evangelho, boas novas, mensagem. Vamos orar? Te convido a ficar em pé. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua mensagem, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque a Tua mensagem é a verdade. A Tua palavra é a verdade. E é o Evangelho da nossa salvação. É o Evangelho do reino. Obrigado, Senhor. Que a Tua igreja continue vivendo, aprendendo e ensinando a mensagem. É isso que o Senhor espera. Como Paulo falou aos Colossenses. Ele estava ensinando a mensagem para que pudesse apresentar cada irmão perfeito em Cristo Jesus. É a mensagem, é a compreensão da mensagem, é o ensino da mensagem que leva as nossas vidas à perfeição em Cristo. E é isso que nós buscamos e pedimos que o Teu Espírito Santo confirme nesta igreja e em todas as igrejas de Pirajuí, em todas as igrejas do Brasil e no mundo. Conserva o Teu povo, Senhor, conserva a Tua mensagem, em nome de Jesus.